E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge. Pessoal, semana passada nós estávamos estudando algumas das características dos átomos, né? Hoje nós vamos estar dando sequência nisso. Vamos lá, então? Gente, é o seguinte. Os átomos, eles têm uma característica importante que define um átomo, né? O RG dele é um número atômico, ok? O número atômico que é igual ao número de prótons. No estado fundamental, enquanto ele não reagiu com ninguém, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Mas como que esses elétrons são distribuídos na eletrosfera? São distribuídos da seguinte maneira. Primeiro, quantas camadas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas. E quantos elétrons cabem em cada camada? Olha, no máximo, a camada K, no máximo 2 elétrons. A camada L, no máximo 8 elétrons. A camada M, no máximo 18. N, máximo 32, máximo 32, máximo 18, máximo 18. No máximo. Como que funciona isso? Bom, nós vimos que o número atômico, que é a identidade do átomo, ele é distribuído em ordem crescente. Olha, 1, 2, número atômico, que é igual a quantidade de prótons, que é igual a quantidade de elétrons, enquanto ele não reagir com ninguém. 3, 4, 5, e assim por diante até o 118. Né? Bom, aí vocês falam assim para mim, tá, professor, mas o hidrogênio, quantas camadas ele tem? Número atômico 1, então o hidrogênio, número atômico 1, ele tem uma camada e tem um elétron. Um elétron nessa camada. Bom, e o hélio? O hélio tem qual o número atômico dele? O hélio tem quantas camadas? Uma, olha. Está aqui na camada K e tem uma camada. Quantos elétrons ele tem? 1, 2. Então, até o hélio, que é aqui um HE, né? Não é o H não, aqui é o hidrogênio, que é o hélio. Ele tem uma camada, ele está completa. Mas aí nós vamos para quem agora? Nós vamos para o lítio. Lítio. Qual é o número atômico dele? 3. Quantas camadas ele tem? 2 camadas. Então o lítio tem quantas camadas? 1, 2. A primeira camada? 2. Na próxima camada, ele pode ter até 8, mas se o número atômico dele é 3, ele tem 1 elétron na segunda camada. O berílio, número atômico 4. Olha, quantas camadas ele tem? Camada L, 2 camadas. 1, 2. Primeira camada, está completa, 2. A segunda camada, falta 2 elétrons para igualar o número atômico. 2 e 2. Vamos pegar mais um elemento só aqui. Vou pegar o alumínio. O alumínio ele está aqui, ó. Quantas camadas o alumínio tem? Ele tem número atômico 13. Então, olha, ele está na terceira camada. Logo, o alumínio tem 1, 2, 3 camadas. Como estão distribuídos os elétrons nessas camadas, nesses níveis de energia? 2, 8. 2 com 8, 10. Na última camada, 3 elétrons. Assim que é feita a distribuição eletrônica. Logicamente, eu estou mostrando uma forma para quem for fazer TEC entender bem essa parte, ok? Eles vão perguntar para vocês sempre o seguinte: nessa família alcalinos terrosos, família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e os gases nobres. As perguntas vão ficar em cima disso aqui. Porque se entrar muito em detalhe, a gente vai muito longe e precisa de muito mais aula para explicar melhor para vocês. Bom, então, se eu perguntasse para vocês, o que cada elemento, se eu pegar aqui, essa família aqui, ó, essa família, o que eles têm de diferente? Ah, professor, eles têm número diferente número atômico, verdade. Mas eles têm também número de camadas eletrônicas. E o que eles têm de igual? Gente, todos esses elementos, aqui tem uma camada, mas na última camada ele tem um elétron, 2 camadas, na última 1, 3 camadas, na última 1, 4 camadas. Olha só, esses elementos, todos eles, esse aqui tem 7 camadas, mas na última ele tem um elétron. Isso faz com que os alcalinos tenham propriedades semelhantes. Professor, e os alcalinos terrosos? Então, todos eles têm 2 elétrons na última camada, que nós chamamos de camada de valência. O que acontece? Esse elemento aqui, ó, seria quem? O berílio. Quantas camadas ele tem? 2, mas na última camada ele tem 2. Na camada de valência, 2. O magnésio, mesma coisa, 3 camadas. Na última camada, 2. E assim sucessivamente. Isso faz com que eles tenham propriedades semelhantes. Quantos elétrons tem essa família aqui? Ó? Todos esses. Gente, tem 3. Esse aqui tem 4. Este aqui tem 5. Todos eles têm 5. Todos eles têm 5. Essa família aqui, todas elas têm
16. Nessa família todos têm 17. E nessa família, exceção hidrogênio, falei de novo, hein? Ao gás hélio, que tem uma camada só e tem 2 elétrons, tem uma camada e 2 elétrons na última camada, a camada de valência. Todos esses têm 8 elétrons na camada de valência. Bem, para vocês só terem uma ideia, os átomos, cada um tem seu tamanho, né? E o que acontece? O tamanho dos átomos crescem de cima para baixo, né? Vai aumentando, logicamente, vai aumentando de camadas, e da esquerda para a direita. Então, para vocês terem ideia como funciona o tamanho dos átomos, né? Mas tem mais coisa que envolve para se chegar a isso que eu não vou entrar em detalhe agora. Gente, uma coisa é certa. Todos os átomos eles querem estar numa condição confortável, gastando menos energia. Então eles procuram adquirir a configuração de um gás nobre, porque os gases nobres eles reagem muito pouco com os outros elementos. Qual a característica dos gases nobres? Última camada estável, ou tem 2 elétrons na última camada, que é o caso do hélio, ou nos demais gases, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, os elementos buscam esta configuração, a configuração de um gás nobre, que é ter 8 elétrons na última camada. Olha só uma coisa. Nós temos alcalinos que têm quantos elétrons na última camada? 1. Os alcalinos terrosos, quantos elétrons tem na última camada? 2. O boro, família do boro, quantos elétrons? 3 elétrons na última camada. Família do nitrogênio, na última camada, 5. Calcogênios, 6 elétrons na última camada. E os halogênios? 7 elétrons. Gente, eles querem adquirir 8 elétrons na última camada. Se isso aqui tem 1, não é mais fácil ele perder esse 1? A camada de baixo ficaria com 8. Ficaria estável. Esse tem 2, é mais fácil ele perder esse aqui. O que tem 3, é mais fácil perder esse 3. É o que nós estamos comentando. Os alcalinos, os alcalinos terrosos, a família do boro, eles têm a tendência a perder esses elétrons na última camada, 1, 2 e 3. Já os ametais, que são as famílias 15, 16 e 17, nitrogênio, calcogênio e halogênio, eles têm uma tendência a receber elétrons. Por quê? Eles querem ficar com 8 na última camada. Então esse aqui é mais fácil receber mais 3 elétrons. Esse aqui é mais fácil receber mais 2. É muito mais tranquilo. Esse aqui é receber mais 1. Como que funciona isso? Vamos lá? Olha só, o sódio. O sódio tem número atômico 11. Então, quantas camadas ele tem? Pessoal, não sei, mas vamos dar uma olhadinha aqui? Eu acho que quem sabe, né? Mas vamos lá. Então, o sódio tem quantas camadas? 1, 2. Ele tem 2 e 8. A última camada, então, 10. Ele tem 1 elétron na última camada. O que acontece, gente? Ó, então, vamos pegar prótons e elétrons. Os prótons têm carga positiva. Ele tem 11 prótons. E os elétrons têm carga negativa, 11 elétrons. Se eu fizer a somatória de carga positiva com negativa, ele me dá 0. O elemento está neutro. Ou seja, se vocês virem um sódio, a bola em cima, senão que ele está neutro. A carga dele de prótons e elétrons é a mesma coisa, né? Eles são neutros. Mas o que acontece? Ele não tem um elétron na última camada, a tendência é ele perder esse elétron. Então, a quantidade de prótons é 11, que é positivo. E elétrons? Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 10. Se eu fizer a somatória de cargas, o que acontece? Olha só. Quanto que dá mais 11 menos 10? Dá mais 1. Ou seja, o sódio, vocês vão encontrar ele assim, ou vai ser mais comum encontrar como mais mesmo. Ou 1, não, gente. Ou como 1 mais. Ok? Então, vocês encontram as coisas. O que esse 1 mais ou esse mais indica? A gente indica que ele perdeu um elétron da última camada. Vamos pegar o magnésio? Olha o magnésio. O magnésio, quantidade de prótons e elétrons. Prótons 12 positivo e elétrons 12 negativo. Não reagiu com ninguém. Neutro. Por isso que se vocês virem, o magnésio está com a bolinha em cima, pessoa, então não reagiu com ninguém, ele está neutro. Está no estado fundamental que eles falam. Mas quantas camadas ele tem? O magnésio ele tem 1, 2. Então na primeira camada 2, na segunda 8. 2 e 8, 10. Ele tem 2, então na última camada ele tem 2 elétrons. Para adquirir estabilidade é só ele perder essa camada. Então se ele perder 2 elétrons, ele já fica com 8. O que acontece se ele perder esses 2 elétrons? Olha só, ele continua com prótons 12 e elétrons. Ele perdeu, ele fica com 10. Se eu fizer a somatória, menos 12 mais 10, ficará mais 2. Por isso que vocês vão ver o magnésio como 2 mais. Gente,
o que indica esse 2 mais? Indica que ele perdeu 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E o alumínio tem 13, número atômico 13. Então, quantos prótons e quantos elétrons ele tem? Prótons, ele tem 13, que é carga positiva, e elétrons, 13, que é carga negativa. A somatória de carga, 0. Tá? E o que acontece? Mas ele tem quantas camadas? 1, 2, 3. Primeira camada 2, segunda 8, na terceira 3. Muito fácil ele perder esses elétrons aqui da última camada. Então o que acontece, gente? Ele fica com prótons. Ele perdeu os 3 elétrons na última camada. Ele continua com prótons igual, porém elétrons continua com 10. Se eu fizer a somatória de cargas aqui, mais 13 menos 10 dá mais 3. Por isso que vocês encontrarão o alumínio como... O que indica esse 3 mais aqui? Indica que ele perdeu 3 elétrons da camada de valência. Ele perde elétrons da camada de baixo? Gente, não. Vamos identificar como não, que dá tudo certo no final. Não tem como perder, tá ok? O flúor, gente. Primeiro, o flúor. Então, prótons e elétrons. 9, 9. Carga positiva, carga negativa, 0. Mas ele tem quantas camadas? 1, 2. Ele tem 2 na primeira camada e 7 na segunda. 7. Para ele adquirir estabilidade, não é mais fácil receber o elétron? É o que acontece. Então ele fica com próton igual mais 9. E elétron, ele fica com menos 10. Fazendo a somatória de cargas, menos 1. Gente, por isso que vocês encontram o flúor como menos, o flúor como 1 menos. Isso aqui vai ser mais difícil encontrar, o mais comum vai ser encontrar dessa maneira. O que esse menos aqui indica? Que ele recebeu um elétron na última camada. O enxofre, então ele tem, mesma coisa, pessoal. Vamos ver a quantidade de camadas aqui que ele tem, né? 1, 2, então ele tem 2 e 8. 2 e 8, 10. Na última camada, 6. Gente, para estabilizar aqui, é mais fácil ele perder 3 ou ganhar 2? O caminho é muito mais fácil ele ganhar 2. Então como que ele fica? Enquanto ele não reagiu com ninguém, prótons e elétrons. Prótons, 16 positivo, elétrons, 16 negativo, somatória de carga, 0. Mas ele tem uma tendência a receber 2 elétrons. Então, prótons não muda. E elétrons, se ele recebeu 2 elétrons, ele fica com menos 18. Somatória de carga, menos 2. Por isso que vocês vão encontrar isso aqui. Gente, o que indica esse 2 menos aqui? Se ele está com carga negativa, é sinal que ele recebeu 2 elétrons. Por último, o fósforo. O fósforo, mesma coisa, gente. Quantas camadas? Se eu for analisar por camadas. Quantos elétrons na primeira camada? 2. Na segunda, 8. Na terceira camada, 8 e 2, 10. E aqui quanto então falta? 5. Então, olha. Enquanto não reagiu com ninguém, prótons e elétrons. Estado fundamental, não reagiu com ninguém. 15 positivo e 15 negativo. Bom, mas a tendência é ele receber 3 elétrons na última camada. Como que ele fica então? Ele vai ficar, prótons não muda. E elétrons? Ele ficará, se ele receber os 3 elétrons, 18. Logo, se fizer a somatória aqui, ele vai ficar com menos 3. Por isso que vocês vão encontrar o fósforo como 3 menos. Gente, o que esse menos 3 indica para a gente? Indica que ele recebeu 3 elétrons. Bem, uma coisa agora, gente. Nós temos íons, cátions e ânions. O que são os tais íons? Quando eu falo íon, os íons são espécies químicas carregadas eletricamente, porque apresentam o número de prótons, então todo elemento que apresentar o número de prótons diferente de elétrons é um íon. Se eu pegar o sódio, ele é um íon, ele está com carga. Se eu pegar o cloro, menos, ele está com carga. Como mostrei para vocês, o alumínio é 3+, está com carga. O magnésio, 2+. Gente, eles são íons, porque o número de prótons é diferente do número de elétrons. O que esse mais aqui indica mesmo? Que ele perdeu um elétron. O que esse menos indica para nós? Que ele recebeu um elétron. O que esse mais 3 indica aqui para a gente? Indica que ele perdeu 3 elétrons. O que esse magnésio aqui indica para nós? Indica que ele perdeu 2 elétrons. Se eu tivesse o fósforo aqui, né, como mais 3,
indica que ele perdeu 3 elétrons. Ok? Bom, o que acontece então agora? Então, quando ele está carregado eletricamente, nós chamamos eles de íons. E quando eles são positivos, nós damos o nome de cátions. Exemplo, potássio. Ele é um íon, está carregado eletricamente, mas ele é positivo, ele é um cátion. O bromo, vocês vão ver ele como menos. Bromo, ele é um íon, está carregado eletricamente, ele perdeu um elétron, ele perdeu, está com carga negativa. Ele é um ânion, então esse aqui é um cátion. Esse aqui é um ânion. Ok? Mais 2. O rubídio. O que isso aqui indica? É positivo. O rubídio, o que indica? O que isso aqui indica pra gente? Que ele perdeu um elétron na última camada. Ele é positivo, ele é um cátion. Né? O polônio. O que indica isso aqui pra gente? Que ele recebeu 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Mas ele é negativo, ele é um ânion. Bom, vamos lá. Gente, exemplo de cátions, tá vendo? Sódio, ó lá, potássio, magnésio, cálcio, mais 2 ou 2 mais. O alumínio e o chumbo. Exemplo de ânions, olha lá, o cloro, menos 1 ou 1 menos, pessoal. O bromo, o flúor, oxigênio e enxofre, nitrogênio com menos 3. Gente, o que esse menos 3 aqui está falando para a gente mesmo? Ele fala para a gente, ele é um ânion, mas fala que ele recebeu 3 elétrons, está com 3 cargas negativas a mais do que prótons. Tudo bem? O oxigênio, o que isso aqui indica para a gente? Que ele recebeu 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Então ele é um ânion. Bom, se perguntasse para a gente agora aqui, olha, isso aqui que cai de vez em quando como exercício, né? Determine o número de elétrons e o número de prótons do abaixo. Gente, olha só, se eu pegar aqui, olha, número atômico 12, então prótons e elétrons é igual a 12. Não reagiu com ninguém. Porém, está me mostrando isso aqui, ó, que ele está com 2 mais. O que isso indica para a gente? Que ele perdeu 2 elétrons. Esse número aqui, o próton, não muda. Esse muda. Se ele perdeu o número de elétrons, que a pergunta é, ele perdeu 2 elétrons. Isso aqui está mostrando para mim, ó. Ele é um positivo, ele é um cátion. O alumínio, olha, se ele não tivesse reagido com ninguém, prótons e elétrons seria 13. Pronto. Mas o que está mostrando para mim isso aqui? Está mostrando o seguinte, ó, que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, gente, então ele está agora com 10 elétrons na camada de valência. Ok? Se ele é positivo, ele é um cátion. Ele é um cátion. Ok? E o cálcio? Mesma coisa. Se não tivesse reagido, prótons e elétrons igual. Porém, aqui eu tenho ele como mais 2. Então, elétrons dele, se ele não tivesse reagido com ninguém, o número de elétrons seria igual a 20. Porém, aqui, olha, aqui é mais 2, tá, pessoal? Então, quantos elétrons ele tem? Ele tem quantos elétrons? 18. Já que ele perdeu 2 elétrons da última camada. Todos eles são cátions. Vamos aos ânions. O cloro, olha lá, o cloro. O cloro, ele tem quantos elétrons? Olha, se ele não tivesse reagido com ninguém, ele teria 11. Mas isso aqui indica que ele perdeu 1. Então, qual a quantidade de elétrons dele? Se ele perdeu 1, 10. Ele é um ânion. O fósforo, olha, 3 menos. Se ele não tivesse reagido com ninguém, elétron seria igual a 15. Mas ele não está com menos 3. Isso indica que ele recebeu 3 elétrons. Então, na verdade, ele agora está com
O E dele é igual a menos 18. Carga negativa, 18 elétrons, ok? E vocês não me falaram que eu errei aqui, olha. Por quê? Se ele tinha 11 elétrons, ele recebeu mais um, na verdade ele está com 12 elétrons, que é a carga negativa. Ok? Corrigido então. E o selênio, mesma coisa, a gente, ó, ele está com menos 2, é sinal que ele recebeu 2 elétrons. Então, originalmente ele tinha 34 elétrons, porém, carga negativa, ele recebeu mais 2 elétrons. Então agora, a quantidade de elétrons dele é igual a 36. Todos esses aqui são íons. Uma coisa só, pessoal, que eu gostaria que vocês também gravassem. Nós vamos saber, isso cai bastante em prova, né? Vamos lá. Aliás, tudo cai em prova. Bom, gente, nós precisamos saber o que é isótopo. E o que é isótopo? Isótopo, isóbaro e isótono. Mas o que é isótopo? Isótopos são elementos químicos, são átomos que têm mesmo número de prótons. Como que vocês vão gravar isso aqui? Perguntarem para vocês. O elemento é isótopo, isóbaro, isótono. Gente, olha só. Isótopo, mesma quantidade de prótons. Então nós estamos falando, se é a mesma quantidade de prótons, que é a identidade do elemento químico, é sinal que nós estamos falando de um mesmo elemento químico. O que acontece? Olha só, nós temos o carbono 12, 13 e 14. Todos eles têm mesmo número atômico, logo eles são mesma espécie química, mesmo elemento químico. O que difere neles? A quantidade de nêutrons. Por quê? Esse aqui, número de massa, é 12, quantidade de prótons mais nêutrons. Se prótons é igual ao número atômico, então o que vai mudar neles? São nêutrons. Esse tem 12, esse tem 13 e esse tem 14. Logo, eles têm mesmo número atômico e número de massa diferente. Logicamente, mesmo diferente quantidade de nêutrons. Mas o que vocês vão gravar para não errar exercício desse tipo de coisa? Isótopo, eles têm a mesma quantidade de prótons. Exemplo do carbono. E o hidrogênio? Olha, outra coisa só. Carbono 12 que mais tem na natureza, abundante, praticamente 99%. Carbono 13, gente, também tem muito. E o carbono 14, aquele é mais raro, né? Vocês já ouviram falar nele, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. O que acontece? Esse aqui, olha, ele não é tão abundante assim na natureza não, tá? Isso aqui foi um erro meu, um copia e cola, né? E aqui é o seguinte, nós temos quem? O hidrogênio. Gente, o que nós temos de hidrogênio na natureza? Ó, todos os hidrogênios que nós conhecemos, eles têm número atômico 1, então é o mesmo elemento químico. Mas o que acontece? Esse aqui, o primeiro, ele não tem nêutron, só tem número atômico 1 e não tem nêutron. Esse é o próton, né? Ou hidrogênio. Depois nós temos o deutério. Ó, ele tem um próton e um nêutron, número de massa 2. E o trítio, ou hidrogênio superpesado. Olha só, gente, ele tem o quê? Um próton e tem quantos nêutrons? Gente, se ele tem 2 nêutrons, ok? Esse elemento nós chamamos de isótopos. Eles são elementos que têm mesmo número atômico, eles são elementos idênticos, mas têm número de massa diferentes, logicamente número de nêutrons diferentes. Um exemplo só aqui do hidrogênio, né? Olha só, o próton, ele tem prótons, só tem uma carga e um elétron, esse é o próton. O deutério, ele tem um próton, né, todos têm um próton, mas ele tem um nêutron. E já o trítio, ele tem 2 nêutrons, ok? E um próton, mesmo elemento químico. Isóbaros, gente, de novo, o que vocês vão marcar? Gravou isso aqui, não tem erro. Ó, deixa eu marcar pequeno aqui que é mais fácil. Então, se vocês falarem isóbaros, o que é isso aqui? Número de massa. Então, quando eles tiverem mesmo número de massa, eles são isóbaros. Exemplo. Gravem isso, pessoal. Isóbaros, mesmo número de massa. Olha, nós temos o cálcio, o potássio e o argônio. Gente, o que acontece? 20, 19, número atômico, 18. São elementos químicos diferentes. Porém, número de massa igual. Se o número de massa é igual, eles são o que mesmo? Isóbaros.
isóbaros, mesmo número de massa. Então nós já falamos do isótopos, mesma quantidade de prótons, isóbaros, a mesma quantidade de massa, e nós temos os isótons. Isótons é mais fácil, mesma quantidade de nêutrons. Isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Como que nós vemos isso? Dá uma olhada aqui só. Esse elemento são isótopos, isóbaros ou isótonos? Tem que ter 17 diferente de 20. Não são isótopos. Número de massa, diferente do número de massa. Não são isóbaros. Mas se eu fizer 37, vamos calcular agora o número de nêutrons de ambos. 37 menos 17 é igual a 20. 40 menos 20, 20. Opa, esses aqui são isótonos. Mesmo caso aqui do magnésio e do silício. Olha só, se você olhar aqui, ó, número atômico diferente, não são isótopos. Número de massa diferente, eles não são isóbaros. Mas 26 menos 12, então nós temos agora que o número de nêutrons é igual a 14. E 28 menos 14, se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Como que cai exercícios aí no geral? Primeiro, qual a relação entre os átomos abaixo? Se eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, como é simples. Vou olhar elemento químico, mesmo número atômico. Opa! Mesma quantidade de prótons. Esse aqui não tem erro. Isso aqui é igual, gente. Então eles são isótopos. Esse elemento aqui, olha, manganês e o ferro. Número atômico 25 e 26, diferentes. Número de massa 55 e 56. Bom, o que eles podem ser então? Só me falta definir a quantidade de nêutrons para saber se eles são isótopos, já que eles não são nem isóbaros nem isótopos. 55 menos 25, 30. 56 menos 26, 30. Então eles são isótopos, para vocês não esquecerem, isótonos. Gente, assim não tem erro. Esse aqui, olha. Os átomos A e B são isóbaros. Então ele tem os átomos esse aqui e esse aqui. O que ele está falando? Que eles são isóbaros. Se eles são isóbaros, quanto vale o X se A e B são isóbaros? Gente, o X vale 40. Tranquilo. Tá. Um terceiro átomo é isótono de B. Isótono de B. Então, isótono de B é sinal que eles têm mesma quantidade de nêutrons. Bom, então, olha, preciso saber quantos nêutrons tem nesse aqui. 40 menos 19, 21. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons e eu quero saber a quantidade de massa, eu faço o número atômico, que é igual à quantidade de prótons, mais nêutrons. Mas ele já falou para a gente que é isótono do B. Simples, eu vou somar 21 mais 21 aqui, que é a quantidade de nêutrons, mais 21, que é igual a 42. Então, Y é igual a 42. Logo, os valores de X é igual a 40 e a quantidade o valor, né, para y é igual a 42. Pronto, resolvido o exercício. Ok? Próximo, ó, que é aquele que está escrito lá que eu passei para cá. Gente, um átomo de um elemento químico X, então tem um átomo de um elemento X. Ele é isótopo desse elemento aqui, ó, lá. Então ele tem 20 e 41. Ele está falando que esse elemento ele é isótopo, mesma quantidade de prótons, o número atômico é igual à quantidade de prótons, então aqui é 20. Pronto, eles são isótopos. E isóbaro do B, e o B ele aqui tem 22 e aqui ele tem 44. Ele está falando o seguinte, ó, e ele é isóbaro, mesma quantidade de massa. Então, tranquilo também, ó, 44. Então, é esse elemento aqui que ele está falando.
O que ele quer saber? Prótons ou nêutrons? Número de massa, ó, esse aqui está falando que é 61, ele é 44. Esse aqui, então já está fora, esse aqui já esquece. Tá? Vamos ver o que falta para a gente ver o seguinte, nêutrons e prótons. Gente, elemento X, qual a quantidade de prótons? 20. E qual a quantidade de nêutrons? Nêutrons é o superior menos o inferior. Lembram? A formulinha lá que a gente sempre fala, né? É a quantidade de nêutrons, é a quantidade de massa, menos, eu posso usar aqui número atômico, prótons, e ter cuidado, porque esse elétron só quando estiver no estado fundamental, tá? Isso aqui tem que tomar cuidado. Se ele perder algum elétron, já muda um pouco a condição. Mas eu posso usar essas duas formulinhas aqui com bastante certeza. Agora é o seguinte, então, qual que é a quantidade de nêutrons? Eu faço então superior menos inferior. Então a quantidade de nêutrons vai ser igual a quanto? Então vai ser igual a 44 menos 20, que é igual a 24. Então nêutrons é igual a 24. Ele está falando aqui no A. O elemento X tem 22 prótons? Não. Ele tem quanto? 20. Mas e nêutrons? Ele tem 20? Não. Ele tem 24. Pronto, determinamos aqui o valor. Ok? Bom, pessoal, a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente vai ver a questão de ligação iônica covalente. Vou falar também de substâncias simples e compostas e tentar falar um pouco de reações químicas aí. Depois disso a gente vai ter que dar uma parada e voltar para o conteúdo que está passando no centro de mídias. No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Tudo bem?